Oi, terceiro ano, tudo jóia? Hoje o nosso assunto são os africanos. Nós vamos aprender um pouquinho por que os africanos vieram para o Brasil e como. Vamos lá? No vídeo passado, eu expliquei para vocês que os portugueses descobriram essas terras, que hoje a gente chama de Brasil, e eles também deram esse nome de Brasil, do outro lado do oceano. E que depois que eles descobriram, eles começaram a colonizar o Brasil. Nessa colonização, o objetivo dos portugueses era enriquecer Portugal, tornar o reino de Portugal rico. E ele utilizou a terra do Brasil para aumentar sua riqueza, explorando o pau-brasil, plantando cana-de-açúcar para produzir açúcar, que valia muito dinheiro na época, era um produto muito vendido, e também explorando a terra para encontrar ouro e diamante. Mas para fazer tudo isso, os portugueses precisavam de mão de obra, de pessoas para trabalhar, muitas pessoas. A primeira mão de obra que eles utilizaram foram os índios, mas a quantidade de índios não era o suficiente para essa mão de obra. Então, os portugueses tinham que trazer a mão de obra de fora, de Portugal, por exemplo, ou da Europa. Só que a população de Portugal era muito pequena e nem todo mundo queria sair da sua casa, do seu país, para ir trabalhar numa terra distante. Então, outra maneira foi uma maneira muito cruel. Foi utilizar a escravidão que já existia na África. A África era um continente que tinha muitos povos, muitos reinos e era bem populoso. Os portugueses já tinham explorado bastante a África, não só os portugueses como os outros europeus. Países como Inglaterra, França, Espanha utilizaram mão de obra escrava e começaram a criar um comércio de escravos. Vamos ler agora o texto do livro e entender um pouquinho melhor como isso aconteceu. Africanos. Aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui, eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Os africanos eram capturados em suas terras, vendidos para os comerciantes de escravos, e eles traziam esses africanos em navios negreiros, grandes barcos com porões imensos, aonde os escravos eram transportados sem a menor condição de conforto, higiene e saúde. Chegando no Brasil, esses escravos eram colocados à venda. O comércio era tão grande que existiam até anúncios nos jornais de venda, compra ou troca de escravos. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas, que, junto com indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Então, os africanos eles foram levados não só para o Brasil, mas para vários lugares da América do Sul, da América Central e até para os Estados Unidos, na América do Norte. Pronto. Para fazer a atividade, vocês podem pegar o nosso texto, que está na página 45, a parte dos africanos, porque a parte dos portugueses nós já fizemos semana passada. Tá bom? Boa atividade, pessoal, e até mais!